Muy buenas noches, amados amigos y hermanos Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui Quintero em Quinteiro, Chile, y también los e que também están a aqueles que estão através de la línea telefónica da linha telefônica e através da internet e todas as demais formas em que possam estar escutando esta transmisión. essa transmissão desta Que atividade. las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo Que as bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês sobre mí también e sobre mim também, y nos abra el corazón, e nos abra o coração e nos abra as Escrituras e nos fale diretamente à nossa alma esta ocasión. nesta ocasião. En el nombre de No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para esta ocasión tenemos un tema muy importante, Para essa ocasião temos um tema muito importante, el principio o princípio fin, ou princípio e fim do sétimo selo, para el cual queremos leer para o qual algunas queremos ler algumas escrituras. La primera se encuentra A primeira se encontra em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, y dice así: e diz assim: Cuando abrió el séptimo sello, Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E em São Mateus, no capítulo 24, versículo 1 ao 3 diz: Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes respondeu: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhes Jesus. E em seguida começou Jesus a revelar os sinais que tinham a ver, estavam relacionados com a destruição de Jerusalém e com a dispersão do povo hebreu e pelo qual passaria o povo hebreu sob essa tribulação terrível, que o povo hebreu quase seria exterminado, como aconteceu no tempo de Hitler, Mussolini e Stalin, mas Deus encurtou esses dias por causa dos escolhidos que ele teria para o tempo final no meio do povo hebreu, que são 144 mil hebreus. Por causa desses escolhidos, Deus encurtou esses dias de tribulação sobre o povo hebreu. E também por causa dos escolhidos entre os gentios, Deus encurtou essa etapa de tribulação sobre o povo hebreu a favor dos escolhidos entre os gentios. Por quê? Com essa perseguição pela qual o povo hebreu passou no tempo de Hitler, Mussolini e Stalin, uma terceira guerra mundial podia instalar, explodir para esse tempo, pois Hitler já estava nos estudos científicos sobre uns instrumentos ou bombas atômicas. Estavam nestes estudos. E se Hitler conseguisse obter tudo isso, teria destruído totalmente o povo hebreu
e muitas nações. Mas Deus atuou, operou em todas estas coisas e Hitler perdeu a guerra e se abriu uma nova etapa para a humanidade. Mas, vejam vocês, em seguida o povo hebreu ainda continuou sofrendo, mas não sob essa situação tão terrível como a que Hitler desatou sobre o povo hebreu. Mas continuou sofrendo por causa de que não tem a expiação pelo pecado. E, portanto, o pecado do povo hebreu está à vista de Deus. Agora, vamos ver o que Cristo fala para depois da tribulação desses dias, pelos quais o povo hebreu passou, diz... Versículos 28 ao 31 de São Mateus 24 diz. Vamos ler capítulo 24, versículo 27 em diante. Diz, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E aí nós nos detemos. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é o princípio e fim do sétimo selo. Conforme as profecias, haverá uma hora, a hora da sua vinda, e um dia, o dia da sua vinda. E diante de Deus, encontramos que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Um dia diante de Deus para os seres humanos é 1000 anos, pois o apóstolo São Pedro, em sua primeira carta, ou em sua segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, nos diz da seguinte maneira, versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Agora podemos ver como São Paulo nos diz que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele tomou esta revelação do profeta Moisés. No Salmo 90, versículo 4, Moisés fala dessa forma. Agora vejam, quando se fala de um dia diante do Senhor, para os seres humanos é um milênio. Por isso é que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, nos falando no Evangelho segundo São João, nos diz, no capítulo 6, versículo 39 ao 40, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. E esta, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora podemos ver aqui como é que Jesus Cristo promete a ressurreição dos crentes nele, que morreram os seus corpos físicos. Promete a ressurreição para que tempo? Para o último dia. Agora, vejam como também o apóstolo São Paulo
nos falando dos últimos dias, nos diz, em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Quando diz que Deus falou através de seu Filho, São Paulo diz nestes últimos dias, e está falando 2000 anos atrás, dizendo que nesses dias em que Deus estava manifestado em Jesus, falando ao povo hebreu, a humanidade estava nos últimos dias. São Paulo diz, e a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. E como pode ser possível que São Paulo diga que aqueles eram os últimos dias e transcorreram 2000 anos? São Paulo se equivocaria em identificar aqueles dias como os últimos dias, faltando tantos séculos para chegar ao nosso tempo? Não se equivocou. São Pedro também falou dos últimos dias. No livro de Atos, capítulo 2, e diz assim: isso foi o dia de Pentecoste, quando muitas pessoas, escutando aos 120 que estavam no aposento alto, cheios do Espírito de Deus, falando as maravilhas de Deus, os quais, ao falar as maravilhas de Deus, sendo eles galileus, as pessoas diziam: como pode ser possível que estes galileus estejam falando as maravilhas de Deus e nós estamos entendendo em nosso idioma? No idioma da nação na qual nós nascemos. Porque ali haviam hebreus que tinham nascido em diferentes nações, das nações gentias, e conheciam o idioma da nação na qual tinham nascido. E agora Pedro se coloca de pé com os 11 apóstolos, porque com os 11 e Pedro 12, porque já tinham substituído Judas Iscariotes por outro, porque Judas já tinha perdido sua posição, seu lugar, e então foi ocupado esse lugar por outro que foi colocado pelos discípulos no lugar de Judas Iscariotes. Agora, no capítulo 2, versículo 14 ao 20, nos diz, no livro de Atos, o apóstolo São Pedro diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou seja, de 8 a 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Para quando Deus fez a promessa de que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, conforme a profecia de Joel, São Pedro disse que essa promessa é para os últimos dias. E ali estavam recebendo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no dia de Pentecoste. E já transcorreram aproximadamente 2000 anos desde esse momento até aqui. E Pedro está dizendo que essa é a promessa feita para os últimos dias, e por isso eles estão recebendo o Espírito Santo naquele tempo. É porque os últimos dias já tinham começado, porque os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os últimos milênios, ou seja, 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Assim como os últimos dias da semana são a quinta-feira, que é o 5º dia da semana, a sexta-feira, que é o 6º dia da semana, e o sábado, que é o 7º dia da semana. Esses são os 3 últimos dias da semana. E agora, de uma semana diante de Deus, os últimos dias para os seres humanos representam os 3 últimos milênios: 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra pregando em carne humana,
encontramos que já tinha começado o quinto milênio. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o quinto milênio. Agora, podemos ver o porquê São Paulo e São Pedro, os dois principais apóstolos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, dizem que aqueles dias em que Jesus Cristo esteve na terra pregando eram já os últimos dias. Estavam se vivendo nos últimos dias. Agora viram o mistério dos últimos dias para os seres humanos? Os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os 3 últimos milênios, que são quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E dos últimos dias, o último dia é o sétimo milênio. E, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, estamos no sétimo milênio. E é para o último dia, ou seja, o sétimo milênio, que é chamado também o dia do Senhor, que Jesus Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Para nenhum dos milênios anteriores, quinto e sexto milênio, a Igreja do Senhor Jesus Cristo teve a promessa de que será ressuscitada. Para o quinto milênio, foram ressuscitados os santos do Antigo Testamento quando Jesus Cristo ressuscitou e apareceram a muitos dos seus familiares em Jerusalém. Isso está em São Mateus, capítulo 27, versículos 50 ao 55. Aí vocês encontrarão que houve uma ressurreição quando Cristo ressuscitou dentre os mortos e muitos dos santos do Antigo Testamento ressuscitaram. Estes foram os santos, os escolhidos do Antigo Testamento. E apareceram muitas pessoas na cidade de Jerusalém. Vamos ler aqui. São Mateus capítulo 27, para que tenha o quadro claro, versículos 51 ao 53 diz: Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, se levantaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E também o nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e esteve aparecendo aos seus discípulos em diferentes ocasiões, em um período de tempo de 40 dias. Nestes 40 dias apareceu em diferentes ocasiões. Não necessariamente todos os dias, mas não menos de 8 vezes, vamos dizer, não menos de 4 vezes, apareceu aos seus discípulos. Por exemplo, apareceu às mulheres ali, que foram o domingo pela manhã, apareceu aos caminhantes de Emaús, em seguida apareceu a todos juntos, quando estavam reunidos todos. E assim encontramos que apareceu em diferentes ocasiões aos crentes nele, até o último dia em que lhes apareceu a eles e se despediu deles e disse que ficassem ali em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo para sair a pregar o Evangelho. E estiveram ali reunidos por 10 dias. E quando chegou o dia número 50, que é o dia de Pentecoste, foram cheios do Espírito Santo. Vejam como nestas festas do povo hebreu, em seguida se cumpriram eventos do programa divino, como na véspera da Páscoa, onde o povo hebreu sacrificava o cordeiro pascual ali, nessa data do ano em que Cristo morreu. Encontramos que Cristo morreu na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus. E
cumpriu el tipo y figura. o tipo e figura do Cordeiro Pascual. Também encontramos que ressuscitou no domingo pela manhã e foi também um momento muito importante onde era oferecido o molho movido. E, em seguida, no dia de Pentecoste, encontramos que veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas. Esse também era um dia de festa importante no meio do povo hebreu. Agora vejam como as festas hebraicas estavam tipificando eventos que Deus realizaria no meio da raça humana. E podemos ver que essas festas do povo hebreu têm um significado muito importante que está relacionado com a obra que Deus realizaria. Temos também a festa da expiação. Também temos na Escritura a festa das trombetas, que está relacionado com o povo hebreu. Também temos a festa da expiação, que para o povo hebreu será cumprido o choro e o pranto que nesta festa o povo tinha que manifestar, arrependidos de seus pecados, o que se cumprirá ao povo hebreu. Já a festa da expiação, ou seja, a expiação foi efetuada, é a expiação de Cristo. Também, vejam vocês, quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, se arrepende de seus pecados e ao sentir esse arrependimento, se aflige diante de Deus. O mesmo que acontecia na festa da expiação. E temos também a festa dos tabernáculos, a qual, na igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos que corresponde à sétima etapa ou era da igreja gentil. Isso é em termos espirituais. E em termos já com relação à humanidade completa, corresponde ao reino milenial. Durante o reino milenial estará se vivendo na festa dos tabernáculos, e isso já foi representado na festa dos tabernáculos lá, e foi representado também nesse período de tempo em que o povo hebreu viveu em tabernáculos, em tendas. Porque a festa dos tabernáculos dá testemunho do período de tempo em que o povo hebreu viveu em tabernáculos, caminhando pelo deserto. E também dá testemunho do glorioso reino milenial, que será a festa dos tabernáculos atualizada, ou seja, cumprida. O que ocasionou essa festa dos tabernáculos, das tendas, sendo estabelecida por Deus no meio do povo hebreu, e ocasionou que o povo hebreu viajasse pelo deserto em tabernáculos, em tendas, foi o glorioso reino milenial se refletindo lá, para ser cumprida essa festa no sétimo milênio. Agora podemos ver como Deus reflete tudo o que Ele realizará, o reflete lá no passado, no meio do povo hebreu. Porque o povo hebreu é o Israel terreno, a descendência segundo a carne de Abraão. E
tipifica ou representa o Israel celestial, que são os filhos e filhas de Deus, os descendentes de Deus. E, por serem da fé em Cristo, são filhos de Abraão, porque são da fé de Abraão, a fé em Cristo. Através de Cristo, vejam vocês, nascemos de novo da água e do Espírito ao crer em Cristo como nosso Salvador, e Cristo sendo a semente de Abraão, que tinha as promessas. Através de Cristo, nós somos descendentes do Filho de Abraão, o qual tem as promessas. E, consequentemente, somos filhos de Abraão. Filhos de Abraão, de uma posição mais alta do que a descendência de Abraão segundo a carne. Essa é a descendência de Abraão mais alta que possa existir. Abraão teve mais filhos, vejam vocês, teve Isaac, mas também teve antes Ismael, e também teve 6 filhos através de Sétura. Quando Sara morreu, Abraão em seguida teve outra esposa e teve filhos através dela. Mas da descendência de Abraão segundo a carne, o nível mais alto da descendência de Abraão segundo a carne é Isaac e a sua descendência. Por essa descendência veio o Messias, Cristo, em sua primeira vinda. E, em seguida, Cristo veio através dessa descendência, criando Deus no ventre de Maria, um descendente de Abraão e descendente do rei Davi. Criou no ventre dela uma célula de vida que se multiplicou célula sobre célula e foi formado ou criado o corpo de Jesus. E então, em seguida, depois que nasceu em Belém da Judéia, esse véu de carne que nasceu ali veio a ser o corpo físico onde morou o Criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Por isso, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, falando da vinda do Messias, diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó viveu nesse véu de carne chamado Jesus. O anjo do Senhor, o anjo do pacto, esteve ali manifestado em carne humana, realizando a obra de redenção. Na visita à raça humana que fez no meio do povo hebreu, para assim realizar a redenção através de sua morte na cruz do Calvário e tornar possível o novo nascimento de seres humanos, de pessoas que em seu interior têm uma alma que veio de Deus. Tem uma alma que veio da sétima dimensão. Tem uma alma que é parte de Deus. Agora podemos ver que essa semente de Deus foi colocada em corpos humanos e é necessário que seja vivificada, trazida à vida eterna, essa semente. O que ocorre quando a pessoa escuta a pregação da palavra de Deus, do Evangelho, e chega à alma essa palavra e o desperta.
E a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, lava os seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo. E é produzido assim o novo nascimento, o novo nascimento interior na pessoa e da pessoa. E assim obtém o Espírito de Deus e obtém um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo parecido ao nosso corpo físico, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. Chamado também o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem e os defende. Quando a pessoa morre, se é um crente em Cristo, tem um corpo de outra dimensão, no qual vai viver na sexta dimensão, ou seja, no paraíso. E vive numa dimensão onde há árvores, onde há rios, onde há passarinhos, onde há animais e onde há mais pessoas vivendo ali. Felizes e contentes, e todos jovenzinhos, porque nessa dimensão todos são jovens, e nessa dimensão não se vive nos afãs que se vive nessa dimensão terrena. Não precisam ir ao escritório, ou à fábrica, ou ao campo para trabalhar. Ali nem trabalham, nem se cansam, nem dormem, nem comem, porque nesse corpo teofânico da sexta dimensão não há as necessidades que existem nessa dimensão terrena, nestes corpos mortais. Ou seja, que eles param de seus trabalhos, das suas obras terrenas, dos seus afãs terrenos. E ali nem se cansam, nem lhes dá sono, nem lhes dá fome, e estão muito felizes ali, mas esperando regressar à terra em um corpo eterno, o qual Cristo prometeu para o último dia. E eu o ressuscitarei no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Agora, em que ano do sétimo milênio? Pois espere a que ocorra a ressurreição, e quando ocorrer, podemos olhar o calendário e dizer, era para este ano. Agora podemos olhar o calendário que é utilizado entre os gentios, o qual está atrasado, mas se olharmos quando ocorrer a ressurreição, pois poderíamos dizer, era no ano tal do calendário que os gentios usam, mesmo que está atrasado. Mas no calendário de Deus, então, buscaremos em que ano estamos no calendário de Deus e diremos, era no ano tal do sétimo milênio do calendário de Deus. E isso estaremos vendo quando já estivermos transformados. E estará sendo ensinado durante todo o reino milenial, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Ou seja, a terra, a humanidade completa será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação e toda a obra que ele terá realizado na sua segunda vinda. E então todos conhecerão o princípio e o fim do sétimo selo, porque o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Em fevereiro 28 de 1963, em 28 de fevereiro de 1963, apareceu no céu uma nuvem misteriosa. Foi publicada na revista Life em 1963 como uma nuvem misteriosa. O precursor da segunda vinda de Cristo disse que essa nuvem misteriosa foi formada por anjos de Deus. E ele foi arrebatado ao céu
e foi colocado nessa nuvem misteriosa com os anjos de Deus que estavam ali. Eram os 7 anjos das 7 eras da igreja gentil, aqueles que foram tomados nesta nuvem, nesta foto desta nuvem, e ali estava também um anjo que era muito diferente aos demais. Vejamos o que diz. Na página 469 do Livro dos Selos em espanhol, diz assim o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, diz: e notaram que eu disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito distinto aos demais. Estava em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E aquele que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me alçou. Se lembram? Agora, aqui está. Era aquele que tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que este 7º significou. Agora vejam que o 7º selo o tem esse anjo que era muito diferente aos demais. Nenhum dos outros 7 anjos das 7 eras da igreja gentil tinha este 7º selo, somente esse que era muito diferente aos demais. E agora, o que é o 7º selo? O 7º selo é a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Na página 57 do Livro dos Selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, com relação ou fazendo referência ao capítulo 10 de Apocalipse, versículo 1 em diante, diz assim: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. É disso que nos fala Apocalipse 10, versículo 1 em diante. Agora, se você prestar bem atenção, notará que essa pessoa é Cristo. Porque, ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. Agora o que diz? Que é no Antigo Testamento chamado quem? O anjo do pacto. Ou seja, o anjo do Senhor, que é o anjo do pacto. E agora vem diretamente aos judeus. Quem? O anjo do pacto, o anjo do Senhor. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse, capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora, veja o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mensageiro a Israel, que vem por Israel e para Israel. Porquanto a igreja gentil está a ponto de ser raptada porque chegou ao seu final, então vem pela sua igreja. Ou seja, que antes de estar no meio do povo hebreu e sendo recebido pelo povo hebreu, está no meio da sua igreja gentil. Estará clamando como quando um leão ruge e os 7 trovões emitindo suas vozes, porque é o anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 11, aquele que desce do céu com o livrinho aberto, na sua mão os seus olhos como chamas de fogo, e o seu rosto como o sol, e clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes. E os 7 trovões que emitem suas vozes é a voz do anjo forte que desce do céu clamando como quando um leão ruge.
porque vem, desce do céu, como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, porque desce do céu e vem para o povo hebreu, mas a sua igreja está a ponto de ser raptada. Chegou o tempo para a sua igreja ser chamada, juntada e raptada. E tem que ser transformados os que estamos vivos. Temos que ser transformados e os mortos têm que ser ressuscitados. Portanto, corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo receber a visita do anjo do pacto, do anjo do Senhor, primeiro, e depois corresponde ao povo hebreu. E agora vem como mensageiro a Israel, mas vem pela sua igreja. Como disse Jesus Cristo que vem o Filho do Homem? Em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28 diz que o Filho do Homem vem com quem? Com seus anjos. Vamos ver como que diz aqui. Capítulo 16 de São Mateus, versículos 27 ao 28 diz: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Com quem vem o Filho do Homem? Com seus anjos. A vinda do anjo forte que desce do céu é com seus anjos. É o anjo do pacto, na manifestação do Filho do Homem para o último dia. Por isso, Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, disse que seria como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra onde? No Ocidente. Onde se mostrará o Filho do Homem vindo? Se mostrará no Ocidente. A primeira vinda do Filho do Homem foi no Oriente, dali saiu. E em seguida, para o Ocidente, está a promessa da manifestação, da revelação do Filho do Homem com seus anjos. Cristo mostrou também no Monte da Transfiguração a vinda do Filho do Homem com seus anjos e se transfigurou diante de seus discípulos Pedro, Tiago e João, lá naquele monte alto, e apareceu Jesus com seu rosto como o sol, suas vestes resplandecentes como a luz, e apareceram com Jesus, Moisés de um lado e Elias do outro lado. Por quê? Porque aí Cristo está mostrando o que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos no seu reino. Os anjos do Filho do Homem, prometido para o último dia, para chamar e juntar os escolhidos de Deus, está em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. E são as duas oliveiras, que são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. E esses são os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no último dia. Estes são os ministérios que o Filho do Homem trará na sua vinda e os estará manifestando nesta terra, neste último dia. Portanto, onde estiver a vinda do Filho do Homem sendo cumprida, estarão os anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias. E estará o ministério do Filho do Homem, que é o ministério de Jesus. Estes três grandes ministérios estarão manifestados neste planeta Terra neste último dia, na vinda do Filho do Homem como relâmpago resplandecendo. Onde? No Ocidente. A terra de Israel está no Oriente Médio, ou seja, no meio leste, e no ocidente, que é o oeste, está o continente americano, que inclui a América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe. Já na América do Norte, Deus cumpriu a sétima etapa ou era da Igreja Gentil e colocou ali na América do Norte o sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentil, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo. E somente resta a América Central, a América do Sul e o Caribe para o resto do programa divino e o cumprimento desse programa
no oeste, que é o ocidente, onde a promessa do Filho do Homem como relâmpago tem que ser cumprida e tem que resplandecer como relâmpago o Filho do Homem. Onde? No ocidente, ou seja, no oeste, que corresponde ao continente americano. E para a América Latina e o Caribe, a América Latina e o Caribe é a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos, resplandecendo como o relâmpago. Cristo também disse que seria como nos dias de Noé, que não conheceram, e veio o dilúvio e levou a todos. Que não conheceram o programa divino correspondente àquele tempo e não reconheceram que ali na terra Deus tinha um profeta dispensacional chamado Noé, ao qual veio toda a revelação divina de todas as coisas que iriam acontecer nesse tempo. E para o tempo final, haverá um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, ao qual virá toda a revelação divina de todas as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Porque a revelação de Deus vem aos profetas de Deus. E se Deus vai revelar algo, então envia um profeta à terra para a esse profeta vir toda essa revelação e através deste profeta as pessoas obterem o conhecimento das coisas que Deus quer revelar e assim obter a revelação de todas as coisas que devem acontecer neste tempo. É para o tempo final, para o qual Cristo prometeu revelar as coisas que hão de acontecer neste tempo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, João disse que foi, ou que esteve no dia do Senhor. Diz: eu estava em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é o sétimo milênio. Assim como o sábado para os hebreus é o dia do Senhor, o dia da semana chamado o dia do Senhor. Porque o sábado representa este tempo final, o qual entra ao sétimo milênio. Eu fui arrebatado em espírito, ou seja, não em carne, mas em espírito ele foi transportado. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. De quem é então esta voz que fala aqui? É a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora vamos ver quais coisas Ele estará falando no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, João disse: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta, aqui temos novamente a voz como de trombeta. Não é uma trombeta literal, mas é a voz de Cristo como uma trombeta, falando comigo. A primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E agora, como vamos escutar a voz de Cristo nos revelando todas as coisas que acontecerão depois das que já aconteceram nas 7 eras da Igreja Gentil? Agora, as coisas que acontecerão na etapa ou era da pedra angular da Igreja de Jesus Cristo. Como vamos obter o conhecimento de todas essas coisas? Como obtiver o conhecimento do programa de Deus correspondente a cada era? Os filhos e filhas de Deus
em cada era? Cristo o revelou através do mensageiro de cada era. E aqui na era da pedra angular, Cristo tem que ter um profeta mensageiro dispensacional, ao qual venha essa revelação divina, para revelar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E então, estaremos escutando todas estas coisas que em breve devem acontecer. As escutaremos sendo reveladas à igreja de Jesus Cristo através desse mensageiro. E agora vamos ver então, através de quem é que Jesus Cristo estará falando com essa grande voz de trombeta e revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer. Apocalipse 22, versículo 6, diz assim: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, de quem são os espíritos dos profetas? De Deus. E o Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem disse que enviou para revelar as coisas que em breve devem acontecer? Diz que enviou o seu anjo. Esse anjo, mensageiro de Jesus Cristo, esse profeta mensageiro de Jesus Cristo para a era da pedra angular, é quem obtém a revelação de todas estas coisas que em breve hão de acontecer. É a ele a quem chega a revelação de Jesus Cristo. Porque a revelação de Cristo chega sempre ao profeta que ele tem para o tempo em que ele quer revelar essa revelação. E agora a revelação de todas essas coisas que em breve hão de acontecer no tempo final, no último dia, no sétimo milênio, vem sendo reveladas através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o enviado de Jesus Cristo para, através desse mensageiro, Jesus Cristo em Espírito Santo, estar manifestado, falando à sua igreja todas estas coisas que em breve devem acontecer. Por isso também em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, o próprio Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. É através do seu anjo mensageiro que Jesus Cristo se manifesta e nos revela todas essas coisas que em breve hão de acontecer. É através de seu anjo mensageiro que Jesus Cristo fala a todas as igrejas, como falou ao povo hebreu, através dos seus profetas. E falou ao povo hebreu através de Jesus. E em seguida falou ao povo hebreu através dos apóstolos. E em seguida falou as 7 etapas ou eras da igreja gentil através dos seus 7 anjos mensageiros. E neste tempo final, para a etapa da era da pedra angular, Jesus Cristo, manifestado em Espírito Santo, no seu anjo mensageiro, nos fala todas estas coisas que devem acontecer em breve, que hão de acontecer, e assim nos revela todos estes mistérios correspondentes ao último dia. E nos revela o mistério, o maior de todos os mistérios, que é o mistério do sétimo selo. O mistério da segunda vinda de Cristo com os seus anjos, como o leão da tribo de Judá, como o Rei de reis e Senhor de senhores em sua obra de reclamação. Agora, vejamos o que será para a igreja de Jesus Cristo a vinda do anjo forte. Nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que é a vinda do anjo do pacto, a vinda do mensageiro do anjo, mensageiro a Israel. Porque esse anjo é um mensageiro a Israel e foi chamado o anjo do pacto ou anjo do Senhor no Antigo Testamento. Agora, vamos ver com mais detalhes a vinda deste anjo. Pois esse anjo é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o próprio Jesus Cristo. Por quê? Perdão.
Quando 2000 anos atrás veio o anjo do pacto, o anjo do Senhor que tinha libertado o povo hebreu através de Moisés, quando em seguida veio em carne humana, o conhecemos pelo nome de Jesus. Esse foi o nome que teve o véu de carne onde estava o anjo do Senhor, o anjo do pacto manifestado no meio do povo hebreu em um corpo humano como Cordeiro de Deus para morrer na cruz do Calvário e tirar assim nosso pecado. O profeta Malaquias, no capítulo 3, quando anuncia a vinda do Messias e a vinda do precursor do Messias, que foi João Batista, diz da seguinte maneira. Capítulo 3 de Malaquias diz, Capítulo 3 de Malaquias diz, versículo 1 em diante diz, vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo. De repente virá o seu templo, Senhor, a quem buscais? Quem virá? Depois do precursor, depois de João Batista, virá o Senhor, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o anjo do pacto, a quem desejais? Vem? O Senhor, que é o anjo do pacto, a quem desejais? Ou seja, o povo hebreu desejava a vinda do anjo do pacto, a vinda do Messias, porque a vinda do anjo do pacto, a vinda do Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, a vinda do anjo do Senhor em carne humana é a vinda do Messias, do rei de Israel. Porque o rei de Israel quem é? Deus. E quando veio em carne humana, pois continuava sendo o rei de Israel. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? Pois o anjo do pacto, o anjo do Senhor viria em carne humana. A esse foi ao qual João preparou o caminho. E quando o viu, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque veio como Cordeiro de Deus para tomar os nossos pecados e morrer na cruz do Calvário, e assim tirar os nossos pecados. Porque se Ele os tomou, pois então os tirou de nós. E quando nós o recebemos como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no seu sangue, se torna efetivo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se torna efetivo esse sacrifício na nossa vida. E agora, para o último dia, temos a promessa da segunda vinda do anjo do pacto, que é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Isso é a vinda desse anjo que era muito diferente aos demais, que apareceu nesta nuvem formada por 8 anjos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil e o anjo que era muito diferente aos demais. Se virarmos esta foto para a direita, veremos que forma o rosto do Senhor. Não que é literalmente o rosto do Senhor, mas que o forma. É formado com esta nuvem de anjos, assim como com um lápis ou com tinta e pincel, uma pessoa pode pintar o rosto do Senhor, mas não é literalmente o rosto do Senhor. E aqui foi pintado nos céus pela presença destes 8 anjos que apareceram aqui. Anjos em seus corpos teofânicos. Não em seus corpos físicos, mas em seus corpos teofânicos apareceram aqui. E
Essa foi a nuvem misteriosa que apareceu. Assim como no meio do povo hebreu, quando Deus libertou o povo hebreu, aparecia uma nuvem. Mas essa não era uma nuvem de água, mas que era a presença de Deus, ou seja, uma nuvem de glória, ali manifestada no meio do povo hebreu. Essa coluna de nuvem ou de fogo no meio do povo hebreu que lhes iluminava o caminho de noite e lhes servia de sombra durante o dia. E isso pertence a outra dimensão. Mas quem era que estava aí nessa nuvem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não disse essa coluna de fogo a Moisés quando o chamou. Não disse, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de teu pai, ou seja, o Deus de Anrão, o pai de Moisés, e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ali estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, falando a Moisés. Ele foi quem libertou o povo hebreu e usou a Moisés o véu de carne no qual colocou sua palavra. Porque a palavra de Deus sempre vem ao profeta que Deus envia para o tempo em que Deus vai realizar a sua obra. E a obra de Deus naquele tempo era a liberação do povo hebreu e, portanto, tinha um profeta, ao qual veio a revelação de Deus, onde Deus colocou sua palavra, que falou essa palavra, e Deus ia colocando essa palavra na boca de Moisés e Deus ia fazendo conforme a como Moisés falava. Mas era a palavra de Deus na boca de Moisés. Deus mostrava a Moisés o que tinha que falar. E Moisés falava e Deus fazia o que Moisés falava, porque era a palavra, porque era a palavra não de um homem, mas a palavra de Deus nos lábios humanos. Foi colocado no coração de Moisés e nos lábios de Moisés. Deus disse, eu colocarei minha palavra na tua boca, e tu dirás o que eu te disser. Essa é a promessa para cada profeta que Deus envia à terra. Eu colocarei minha palavra na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe mandar. Portanto, um profeta enviado por Deus não pode falar o que ele quiser falar de si mesmo, mas o que Deus coloca no seu coração e na sua boca para falar. E isso é então, assim diz Deus. Assim diz o Senhor. Vejam como obtemos o assim diz o Senhor. Em cada ocasião em que Deus fala à humanidade através de um homem, de um profeta enviado por Deus para uma era ou para uma dispensação. Agora temos a promessa da vinda do anjo forte que desce do céu. Vimos como seria essa manifestação. Seria como mensageiro a Israel, mas vem pela sua igreja, porque o tempo das eras da igreja chegaram ao seu final. E tem que a sua igreja ser chamada e juntada. Os escolhidos têm que ser chamados e juntados para serem transformados e raptados neste tempo final, para depois Deus tratar com o povo hebreu. E também nós temos em Apocalipse 19 outro aspecto do panorama correspondente à segunda vinda de Cristo. E é apresentado este panorama como um cavaleiro num cavalo branco vindo. E isso é a vinda do Senhor. Nosso irmão Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e como será o cumprimento dessa profecia, desse capítulo 19, versículo 11 ao 21, nos diz, na página 277 do livro dos selos em espanhol,
Enquanto orava, disse: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É Jesus Cristo. Em Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo, ou seja, é Jesus Cristo em seu corpo teofânico. É esse mesmo anjo que era muito diferente aos demais, que apareceu nesta nuvem formada por anjos, é o anjo do Senhor, ou anjo do pacto do Antigo Testamento, que se fez carne no meio do povo hebreu e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. O véu de carne recebeu o nome Jesus. E por esse nome foi conhecido o anjo do pacto, o anjo do Senhor manifestado em carne humana, em sua primeira vinda, na vinda do anjo do pacto em carne humana, e foi conhecido como o ungido, pois aquele simples jovem carpinteiro de Nazaré foi ungido pelo Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Foi ungido com o Espírito de Deus, com o anjo do pacto, o anjo do Senhor, em toda a sua plenitude, no qual habitou naquele corpo de carne para realizar a obra de redenção, colocando esse corpo de carne como sacrifício vivo e assim levar os nossos pecados. Colocou esse corpo de carne como sacrifício pelo pecado. Lá na cruz do Calvário foi sacrificado esse Cordeiro de Deus. O corpo físico, o corpo de carne, onde habitou o anjo do pacto, o anjo do Senhor, em toda a sua plenitude. Onde habitou? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é o Verbo, o qual se fez carne e habitou entre os seres humanos no meio do povo hebreu. Em Apocalipse, capítulo 19, nos mostra sua segunda vinda. Nos mostra a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no tempo final. Agora, como estará o anjo do pacto, que é Jesus Cristo manifestado no tempo final, no cumprimento desse cavaleiro vindo num cavalo branco, que é o Verbo, que é o Verbo, a palavra manifestada no tempo final, e tem um nome que ninguém conhecia: o Verbo de Deus. Somente ele conhecia esse nome, e tem escrito na sua veste, na sua coxa, este nome: Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Agora não vem como Cordeiro de Deus, mas que vem como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Porque é o tempo para fazer a sua obra de reclamação. E reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. Reclamará todos os escolhidos que foram lavados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo. E reclamará também o povo hebreu, e reclamará o seu trono, o trono de Davi, para se sentar no trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu e sobre toda a raça humana. Agora, como virá? Vimos que virá no último dia. E virá sobre um cavalo branco, que representa a palavra pura. Vem
no poder da palavra pura, a palavra criadora de Deus. No livro de Apocalipse encontramos muitos animais ou bestas e todos representam um poder. E agora vem sobre um cavalo branco como a neve. O que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que será o cumprimento dessa passagem profética de Apocalipse 19, versículos 11 ao 21, sendo que esse cavaleiro do cavalo branco, Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, agora, para o cumprimento desta passagem profética, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham, na página 256 do livro dos selos em espanhol, diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus encarnada em um homem será o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Assim como a vinda do Messias 2000 anos atrás foi a palavra, o verbo, encarnada em um homem simples chamado Jesus de Nazaré. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. São João capítulo 1, vamos ler tal como está aí. Diz: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o corpo teofânico de Deus, chamado o anjo do Senhor ou anjo do pacto, é o verbo. É a palavra e o verbo era Deus, porque Deus estava dentro desse corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Vem? Ele é o Criador do universo completo. Ele é o Criador do quê? De toda a criação. E nada foi feito sem Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele, porque Ele é o mesmo Deus velado em seu corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido com o nosso corpo, mas de outra dimensão. Abraão o viu em diferentes ocasiões. Em uma ocasião o viu como Melquisedeque, o qual deu pão e vinho a Abraão, e Abraão pagou seus dízimos a Melquisedeque. No dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, também Abraão o viu e o chamou de Elohim. E lhe preparou um bezerro tenro e lhe preparou também comida, lhe preparou umas tortas de farinha à brasa e também queijo, manteiga, leite, todas essas coisas, pois Abraão era muito rico, tinha ovelhas e tinha muitos animais, e tinha também bois, gado, não somente ovelhas, mas também vacas e coisas assim. E agora lhe prepara uma boa comida para Deus. O convida, lhe oferece, dá o menu, dê o menu, olha, o menu que vou te preparar é este. E como Deus, pois, não era vegetariano, pois aceitou o convite. Se fosse vegetariano, diria, não, eu não como carne, nem como estas coisas. Agora, o comer ou não comer carne, já isso fica da parte da pessoa. Mesmo que, pois, as carnes causam dano, mas se não há outra coisa para comer, mais dano causa não comer, porque então a pessoa morre. E então é pior.
Agora, vejam vocês, a pessoa não pode ter diferenças com aqueles que comem carne ou aqueles que comem somente coisas naturais. O melhor é o natural. Coisas naturais sem usar carnes. Mas por quanto estamos numa etapa ainda onde estamos nestes corpos mortais, não há nenhum problema em que a pessoa coma ou não coma carne ou coma vegetais ou coisas assim. Como filhos de Deus, temos o direito de selecionar o que nos convém comer. E se a pessoa consegue ter uma dieta bem balanceada, muito melhor. Enquanto menos coisas que causem dano ao corpo a pessoa comer, pois em melhor condição pode estar o seu corpo. Mas, por assuntos religiosos, a pessoa não deve ir ao extremo e entrar nos fanatismos com relação a comidas. A pessoa deve ser uma pessoa normal nessa parte. Se causa dano à carne, então não a usa. Mas se não faz dano e quer comer, pois a usa e não peca diante de Deus. Mas se por causa de algum irmão que tropece em comer carne de porco, São Paulo dizia, se meu irmão tropeça e lhe é de escândalo me ver comer alguma comida que para ele e segundo ele é proibida conforme a lei, mesmo que já, pois, não estamos embaixo da lei, mas se eu faço tropeçar, então eu não comerei carne por causa do meu irmão. Pense você, depois de passar tanto trabalho levando a mensagem, que a pessoa receba a mensagem, e então fazer tropeçar os irmãos por causa da comida, isso, pois, está mal. E São Paulo dizia, pois eu me abstenho de comer algo que ele crê que não deve se comer. Mesmo que Paulo dizia, para mim, nem o ídolo é algo, nem a carne ou a comida é algo, mas que, dando graças a Deus, é santificada a comida. E então, já não há nenhum problema. É que naqueles tempos também, quando matavam os animais, em muitos lugares, os sacrificavam, os ofereciam como sacrifício e, em seguida, os vendiam ao povo. E isto, pois, para muitas pessoas, era de tropeço, se comiam, e entre os gentios principalmente, era que ofereciam aos seus deuses os animais que matavam. E não se podia comer conforme a lei, coisas sacrificadas a ídolos. Mas, já sob a graça, pela oração, já tudo o que tinham feito oferecendo aos seus ídolos, a pessoa tira tudo isso e o santifica e lhe é de bênção e alimento para a pessoa. Tudo a pessoa tem que ter presente em sua mente a forma correta para que assim não venha comer algo e depois dizer, mas isso tinha sido nessa forma, não devia ter comido isso. Já então a pessoa tem uma luta na sua mente e melhor é que não coma. Mas se pensa como Paulo, o ídolo é nada e eu com minha oração santifico este alimento e o como e é de bênção para mim. E já aí terminou o problema. Mas, recordem, não devemos fazer os nossos irmãos mais fracos tropeçarem, nos ensinava São Paulo,
que ainda estavam com algumas coisas da lei. E, por isso, tropeçavam um pouco com São Paulo. E São Paulo, pois, tendo uma visão mais clara de todo o programa divino correspondente à dispensação da graça, encontramos que podia falar dessa forma e comer com gentios sem nenhum problema. Mas os hebreus não comiam com gentios, para não se contaminar. Mas Paulo podia comer, porque através da oração tudo era santificado. Agora, vejam vocês como sempre também nas mudanças e dispensações surgem alguns probleminhas, algumas diferenças, alguns maus entendidos. Mas São Paulo, vejam vocês, era o mensageiro para essa nova era, a primeira era da igreja gentil. Portanto, tinha um quadro claro do programa de Deus. E agora assim também é com os mensageiros dispensacionais. Deus mostra a eles a nova dispensação, coloca no seu coração e na sua boca o que devem falar, e Deus, em Espírito Santo, se manifesta neles, e esses profetas ungidos pelo Espírito de Deus falam essa palavra, e Deus cumpre essa palavra, porque Deus é quem faz todas as coisas, mas sempre teve um homem na terra, no qual colocou a sua palavra, para que a revele ao povo, porquanto esse homem, sendo um profeta, tem as duas consciências juntas. E agora, para o tempo final, vejam vocês, o mistério do sétimo selo, que é o mistério da vinda do anjo forte que desce do céu, e também o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vindo, o qual é o anjo, que é muito diferente aos demais, que se encontra aqui, que, vejam vocês, a barba do Senhor está representada aqui nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil, e a cabeleira branca do Senhor aqui em cima, a forma, o anjo que era muito diferente aos demais. Esse anjo do pacto, o anjo do Senhor, aí, nessa nuvem, nesse corpo teofânico, que para este tempo final estará manifestado em carne humana, será a vinda do anjo forte e do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo que a vinda do anjo forte é a vinda do mensageiro a Israel, porque ele é um mensageiro a Israel e vem diretamente a Israel, mas a sua igreja chegou ao seu final. Portanto, vem pela sua igreja, portanto, estará no meio da sua igreja primeiro, e depois estará no meio do povo hebreu. Esse anjo forte que desce do céu é o mesmo cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e a sua vinda no meio da sua igreja e depois no meio do povo hebreu é a vinda do verbo, da palavra encarnada em um homem. É a vinda do anjo do Senhor, do anjo forte, de Jesus Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em um homem deste tempo final. E este homem será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que encontramos que o que Cristo prometeu em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, dizendo, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer, em seguida encontramos Deus enviando o seu anjo e o seu anjo revelando todas essas coisas que devem acontecer em breve.
porque estará enviando o seu profeta mensageiro, que é o anjo de Jesus, no qual estará velado em carne humana, manifestado em carne humana, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo forte que desce do céu, que é também o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vindo em carne humana, vindo no véu de carne chamado anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta mensageiro da era da pedra angular, e também o profeta mensageiro da dispensação do reino. João o apóstolo viu essa manifestação de Deus, de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, e foi uma manifestação tão grande que João o apóstolo quis adorar aos pés do anjo de Jesus Cristo, mas o anjo lhe disse que não fizesse. Apocalipse capítulo 19, versículos 9 ao 10 diz: E o anjo me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse, essas são palavras verdadeiras de Deus. E eu me postrei aos seus pés para adorá-lo, e ele me disse, olhe, não faças, eu sou conservo teu e de teus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Não aceitou a adoração que João lhe ofereceu. Lhe disse que oferecesse a quem? A Deus. Isto é assim porque Cristo disse, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Em seguida, no capítulo 22 de Apocalipse, versículos 8 ao 9, João apóstolo voltou a se postrar aos pés do anjo de Jesus para adorá-lo. E disse, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, postrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu, e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vejam vocês, João tinha tentado adorar ao anjo no capítulo 19, e o anjo lhe disse que não. E em seguida, no capítulo 22, tentou novamente adorá-lo, e o anjo lhe disse que não também. Porque este é um profeta mensageiro, o profeta mensageiro da dispensação do reino, que vem revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Um profeta, o que é que faz? Recebe a revelação de Deus e em seguida a revela. Um profeta vem profetizando as coisas que hão de acontecer. E este profeta, chamado o anjo de Jesus, vem profetizando as coisas que hão de acontecer em breve. Vem revelando todas essas coisas e profetiza também e revela as que já foram cumpridas. E é através do ministério desse anjo do Senhor Jesus Cristo, deste profeta de Jesus Cristo, que a igreja de Jesus Cristo obterá no tempo final, no último dia, ou seja, no sétimo milênio, o conhecimento de todas essas coisas que devem acontecer no sétimo milênio, de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, na etapa da era da pedra angular e da dispensação do reino. Não há outro instrumento para ser usado para revelar todas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Jesus diz no capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar essas coisas às igrejas. Quem busca outra forma ou busca outra pessoa para que lhe revele essas coisas que devem acontecer em breve, é um tonto. Porque deve buscar aquele que Jesus Cristo disse que ele enviou. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Buscando este anjo e encontrando, a pessoa obterá o conhecimento dessas coisas que devem acontecer em breve. Se não encontra, pois a pessoa nunca encontrará, nem entenderá todas essas coisas que devem acontecer em breve. E viverá na terra a pessoa ignorando o que está acontecendo conforme a palavra de Deus. Estará ignorando o que estará acontecendo conforme as profecias bíblicas correspondentes a este tempo final. Não estamos em um tempo em que devemos ignorar essas coisas, mas que obter o conhecimento dessas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final, e para isso, Jesus Cristo disse que nos enviou seu anjo mensageiro. E viram o simples que é tudo quando obtemos a revelação da parte de Jesus Cristo? Viram o simples que é a vinda do anjo forte que desce do céu? É o mensageiro a Israel. É o anjo do Senhor, o anjo do pacto vindo neste tempo final. Como mensageiro a Israel, mas vindo a sua igreja gentil para chamar e juntar os seus escolhidos dentre os gentios e prepará-los para serem transformados e raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro. E a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, viram o simples que é o Espírito Santo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é o verbo, a palavra vindo em carne humana, em um homem deste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Viram o simples que é tudo? Bem disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que se não vigiássemos, passaria desapercebido tudo relacionado à vinda do Senhor. Tudo relacionado ao sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Nos passaria desapercebido por alto o princípio, desde o princípio até o fim da vinda do Senhor, da sua segunda vinda, da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação, porque ele, para o último dia, estará vindo velado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Mas o seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o profeta mensageiro da dispensação do reino, no qual vem manifestado o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro. Viram simples que é este mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos? Tudo é simples desde o princípio até o fim. Desde que começa a se cumprir o sétimo selo, até que termina a sua obra, o sétimo selo. Tudo é simples. Até que comece, desde que começa a se cumprir a vinda do anjo forte que desce do céu, até que conclui na sua vinda o trabalho para o qual vem. Tudo é simples, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, desde que começa o cumprimento dela, até que termina a obra que ele faz em sua vinda, nesse cavalo branco,
que é a palavra pura, vindo na palavra pura. Agora, vejam vocês, tudo é simples, desde o começo até o seu final. Deus disse através do mensageiro da sétima era da Igreja Gentil, reverendo William Branham, que se não vigiamos, nos passará desapercebido a sua vinda. Página 472 del libro de los sellos en español dice: Página 472 do livro dos selos em espanhol diz: notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do 7º, o selo do tempo do fim. Quando começar, será completamente secreto, segundo a Bíblia. Quando começar o quê? O selo do tempo do fim, ou seja, o 7º selo. E o 7º selo é a sua vinda. É a vinda do anjo forte que desce do céu e do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Mas antes de conhecer isto, lembrem Apocalipse 10, de 1 a 7, que ao final da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do 7º selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre seja humilde, sejam humildes, lembrem que Deus atua em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando, mas agora o vejo bem. Será de uma forma tão humilde, a pessoa pensaria... Será de uma forma tão humilde. A pessoa pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas, o melhor, vem como veio João Batista. Vem como o nascimento de nosso Senhor, lá no estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. Podem ver? A verdade da visão de Deus, os 7 anjos me trazendo do Ocidente. Vinham do Ocidente até o Oriente, para esta mensagem nesta noite. A voz daquele trovão e a missão que foi trazida. Tudo foi revelado e provado que era de Deus. Pense bem, pense bem. Eu não conhecia estes selos. Foram revelados nesta semana. Alguém pensou nos 7 anjos e essa sendo a mensagem que havia de sair e os anjos me trazendo para isso? Recordem, o 7º anjo foi o mais notável para mim. Me parecia mais importante do que qualquer um dos demais. Eu vi que estavam parados assim em forma de pirâmide e eu estava parado em pé aqui, assim. Agora, vejam vocês este mistério que foi mostrado no céu, pois as coisas que Deus fará na terra as mostra no céu. O sinal do Filho do Homem no céu é o sinal da vinda do Filho do Homem à terra. E esse sinal foi visto em 28 de fevereiro de 1963 no céu. Para Cristo estar cumprindo na terra a sua vinda conforme as profecias da sua vinda correspondentes a este tempo final. E assim dar princípio ao 7º selo, sendo cumprido na terra, e realizar a obra do 7º selo, a obra da sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, e também como juiz de toda a terra. Realizar a sua obra desde o princípio ao fim. O princípio e fim do 7º selo. Isso é o princípio e fim da sua segunda vinda, onde Ele estaria nos revelando, através do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. O princípio e o fim do 7º selo. Isso é o princípio e fim
da vinda do anjo forte que desce do céu, e vinda também do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a mesma pessoa. É o próprio Jesus Cristo, o mesmo anjo do pacto, vindo, velado em carne humana neste tempo final. E isso será a palavra encarnada em um homem deste tempo final, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo enviado para dar testemunho dessas coisas às igrejas, e também é o profeta mensageiro da dispensação do reino e profeta mensageiro da era da pedra angular e profeta mensageiro para o povo hebreu, onde estarão manifestados os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez, na vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes o testemunho do princípio e fim do sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e sejamos todos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados e venham conosco também à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa de nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e continue passando uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo.